Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 32. Livro do Gênesis, capítulo de número 32, verso 23. Pode se assentar, irmãos. Se assente adorando. Se assente adorando e exaltando. Gênesis, capítulo 32, verso 23. Dá um pouco de retorno para mim, um pouco de reverb, por favor. Gênesis, capítulo 32, verso 23. Verso 23 diz assim: assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixe-me ir, pois rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei ir, não te deixarei enquanto não me abençoar. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou e disse: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. No livro do Gênesis, nós encontramos a história de Jacó a partir do capítulo de número 25. A partir do capítulo de número 25, nos conta a história que Isaac, juntamente com a sua esposa Rebeca, eles estão ansiando por ter filhos, mas Rebeca é estéril. Rebeca não pode ter filhos. E então Isaac vai orar, pedindo a Deus que a sua esposa possa gerar um filho. O filho sempre era a bênção de Deus em uma família, em um casal. E a oração de Isaac faz que Rebeca fica grávida. Só que Rebeca não fica grávida de um filho, Rebeca fica grávida de 2 filhos. A oração de Isaac para sua esposa é uma oração poderosa, porque enquanto ele não ora, ela é estéril, mas depois que ele ora, ela fica grávida. Entenda uma coisa: o poder da oração modifica o que está fechado em abrir. O poder da oração faz aquela que não gera filhos a poder gerar. O poder da oração faz as coisas naturais poderem mudar o seu curso em poder viver o sobrenatural. O poder da oração modifica uma história, modifica uma vida. O poder da oração muda uma geração. O poder da oração, muitas coisas podem acontecer. Chacoalha quem está do teu lado, fala: o poder da oração muda uma história. Isaac ora, e a oração dele é para que Deus envie um filho. Qual é a oração de Isaac? Para que Deus envie um filho. Só que quando Rebeca fica grávida, ela não fica grávida de um filho, Rebeca fica grávida de gêmeos. Rebeca agora está gerando gêmeos, mas o pedido de Isaac foi para um e Deus enviou 2. A oração foi para que Deus pudesse enviar um, mas Deus enviou 2. Entenda uma coisa: Deus é um Deus exagerado. Tudo aquilo que nós pedimos e for segundo a vontade de Deus, Ele nunca vai dar a porção que nós pedimos, mas sempre haverá uma porção de uma medida em dobro do que nós pedimos. Eu vou falar de novo. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui para a sua vida nessa noite. A tua oração, ela tem poder de não dar somente aquilo que você precisa, mas pode te dar além daquilo que você necessita. Talvez você pode pedir só o necessário, mas Deus pode te dar além daquilo que você necessita. Deus pode te dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus não responde somente aquilo que nós pedimos, mas Deus tem capacidade de dar a nós
muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, ou muito mais do que nós imaginamos, muito mais daquilo que os nossos olhos jamais viram, mas muito mais do que aquilo que subiu ao nosso coração, ou aquilo que nós entendemos, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: o que Deus tem para você é mais do que você pede, é mais do que você imagina, é mais do que você espera. Não, eu quero liberar uma palavra para você em nome de Jesus. Após a tua oração, o que Deus tem para você é além daquilo que você pediu, é além das tuas expectativas, é além da tua oração. Nós temos um Deus que vai além. Eu vou falar de novo: nós temos um Deus que vai além, nós temos um Deus que dá além, nós temos um Deus que faz muito mais além. Uma coisa eu peço a Deus e duas coisas Ele me dá. Uma coisa eu peço a Deus e duas coisas Ele me responde. Deus, Ele tem muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Você lembra quando aquelas pessoas chegavam a Jesus para serem curadas? Jesus dizia: a tua fé te salvou. Senhor, mas ele veio para ser curado, então seja curado. Além da cura, alcançava a salvação. Ei, Deus tem o que você precisa e Deus tem o que você pede. Eu vou falar de novo: Deus tem o que você precisa e Deus tem o que você pede. Precisa, mas também dá o que ele pede, porque o que ele pediu foi um filho, mas o que precisava era ter 2 filhos. Rebeca fica grávida de gêmeos, e durante um tempo que ela está grávida, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo de número 25, que é uma luta, uma guerra, e ela não está entendendo, não existia ultrassom, ela não sabia que estava gerando 2 filhos dentro dela. Mas o seu ventre começa a se movimentar, que ela fica apavorada. Então Deus traz uma revelação do que está acontecendo. Uma revelação do que está acontecendo dentro de Rebeca. Dentro de Rebeca, Deus revela que existia 2 nações, existiam 2 povos. O que Deus estava revelando é que existiam 2 personalidades, 2 seres que estavam sendo gerados dentro de Rebeca. 2 seres. E a briga lá dentro, uma luta lá dentro. Deus então revela dizendo a seguinte expressão: que o menor vai ser superior ao maior, que aquele que nascer primeiro vai servir ao seu irmão caçula. Deus fala no ventre que a luta está grande dentro de Rebeca, porque lá dentro existem 2 personalidades. Dentro de Rebeca existe Esaú e existe Jacó. Diga comigo: Esaú e Jacó. Quem foi Esaú e quem foi Jacó? Esaú é aquele que nós conhecemos que não valorizou e não priorizou as coisas de Deus. Mas Jacó é aquele que aceitava e corria através dos planos e projetos de Deus para a vida dele. Jacó é o que aceita os planos de Deus e corre para Deus, para que Deus cumpra nele os seus projetos. Esaú é aquele que rejeita os propósitos de Deus para a sua vida. Entenda que Esaú é o que rejeita a Deus e o que Deus tem para a vida dele, mas Jacó é aquele que aceita Deus e aceita a vontade de Deus e os planos de Deus na vida dele. Então o que está acontecendo dentro de Rebeca é um que rejeita os projetos de Deus e o outro que aceita os projetos de Deus. Parece que eu vejo Paulo falando na nova aliança, dizendo que dentro de nós existe, parece que 2 seres: aquele a qual nós queremos fazer e aquilo que nós não queremos fazer. Paulo vai dizendo que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer, e aquilo que ele não quer fazer, ele faz com facilidade. Paulo vai dizendo que dentro de nós existe o homem natural e existe o homem espiritual. Existe o homem que não se interessa pelas coisas de Deus, e existe o homem dentro de nós que se interessa pelos planos e projetos de Deus. O que Paulo está dizendo aos coríntios é que dentro de nós existe uma guerra,
Umas coisas são tendenciosas à humanidade, à carnalidade, mas outras coisas são tendenciosas à divindade, à espiritualidade. E há uma guerra dentro de nós, em poder fazer o que é certo ou fazer o que é errado, em buscar as coisas que são de Deus e aquilo que não é de Deus, em buscar a humildade ou a soberba, em buscar a adoração ou profanação, em buscar santidade ou buscar alguma coisa que possa se manchar. Dentro de nós existe uma guerra: ou eu entrego a minha vida para Jesus e sigo os planos dele, ou eu sigo a minha própria vontade, o meu próprio ser, a minha própria direção, o meu pensamento, ou eu entrego a minha vida a minha própria distinção humana, ou eu entrego a minha vida a viver a vontade de Deus. Ou eu vivo a minha vontade, ou eu vivo a vontade de Deus. Quantos aqui tem essa guerra dentro de si? Quantos aqui tem essa luta dentro de si? Qual é a luta dentro de si? Será que eu perdoo como Deus disse para perdoar? Ou será que eu não perdoo, eu seja duro? Será que eu seja um adorador, ou será que eu não preciso adorar? Será que eu oro, ou será que eu não oro? Será que eu jejuo? Não. Será que eu consagro a minha vida, ou será que eu vivo uma vida normal, uma vida natural? Existe uma guerra dentro de nós, e Paulo vai dizendo que existem duas personalidades: existe o homem natural e existe o homem espiritual. Existe o homem natural e o homem espiritual, uma guerra dentro de nós. Só que Deus vai falando para Rebeca que o menor vai ser superior ao maior. O maior é o que nasce primeiro, é o que vem primeiro à existência. Esaú sai primeiro, Jacó sai agarrado ao calcanhar de Esaú. Então Jacó é o filho mais novo, é agora o filho menor, e Esaú é o primeiro filho, é o primogênito que nasce primeiro. Entenda que o que nasce primeiro não quer saber das coisas de Deus, mas o que vem depois, ele quer saber dos planos de Deus e entender e viver Deus na vida dele. Entenda uma coisa, que eu e você, quando nós viemos à existência, nós não nascemos como homem espiritual. Eu e você nascemos a esse mundo, e quando nós nascemos o homem natural. Nós nascemos do ventre da nossa mãe, e de forma biológica nós fomos introduzidos nesse mundo. Quantos aqui entendem isso que eu estou falando? Eu e você fomos introduzidos nesse mundo como homem natural, como mulher natural. Viemos a esse mundo como criança, não viemos como um ser. Nós então somos o primogênito. Só que quando nós conhecemos Jesus e nós entregamos a vida para Jesus, acontece como Jesus falou para Nicodemos: vos necessário é nascer de novo. E depois que nós estamos já na vida adulta, às vezes podemos pensar como Nicodemos: como é nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e poder nascer de novo? Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. Então entenda uma coisa: o primeiro surgimento na vida é o homem natural, quando biologicamente nós viemos à existência. Mas quando nós nascemos em Deus e entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos agora de novo no mundo espiritual, não é no mundo biológico. No mundo biológico eu dei entrada no dia 30 de setembro de 1972, há 53 anos atrás. Mas no mundo espiritual eu dei entrada no dia 2 de janeiro de 1999, há 27 anos atrás. Entenda uma coisa: e o que está prevalecendo não é o homem natural que nasceu primeiro, mas é o último que nasceu que está prevalecendo, o homem espiritual. Eu vou dizer para você de novo: se você quer que o menor possa ser maior do que aquele que nasceu primeiro, você precisa nascer de novo em Jesus. Porque quando você nasce em Jesus, nasce o homem espiritual, nasce a mulher espiritual, e é esse que vai dominar aquele que nasceu quando veio a dar entrada de forma biológica a esse mundo natural. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Chacoalha quem está do teu lado, diz assim: você precisa nascer de novo. Porque se você nascer de novo, você domina quem é você. Se você nascer de novo, você domina esse homem natural, essa mulher natural que é você. Você domina a sua vontade, você domina esse ser carnal, esse ser natural, porque você nasceu agora de um ser para poder
poder viver e estar no controle de todas as coisas. Tem alguém comigo que está entendendo o que Deus está dizendo? Há uma promessa de Deus dizendo: aquele que vem por último, ele governará. Aquele que vem por último, ele dominará sobre o primeiro. Ei, se você aceitou Jesus, você nasceu de novo, não se preocupe. A tendência é que você governe e domine a sua carne, o seu homem natural dentro de você. Rebeca então entende. Jacó nasce agora agarrado ao calcanhar de Esaú. O que significa o nome Jacó? Significa aquele que agarra, aquele que segura. Jacó levou uma diversidade de fama, dizendo que Jacó é enganador, é suplantador. Jacó agora é aquele que não vale nada, não tem caráter, enganou o pai, enganou o irmão. Entenda uma coisa, o nome Jacó não significa enganador, apesar dele ter enganado o pai, mas não significa. O que significa o nome Jacó é aquele que agarra, é aquele que segura, é aquele que as oportunidades ele não deixa passar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não deixa passar oportunidades, porque existem oportunidades que são únicas. Existem oportunidades que podem surgir 2 ou 3 vezes a mesma oportunidade, mas existem oportunidades que são únicas, e oportunidades únicas não podem ser deixadas e passadas desapercebidas. Você tem que agarrá-las. Os dois crescem, Jacó e Esaú crescem, e quando os dois estão crescendo, quando os dois agora estão diante do mesmo pai, a mesma mãe, na mesma adolescência, na mesma juventude, no mesmo período de infância, os dois agora têm caminhos distintos, os dois agora têm personalidade diferente. Jacó e Esaú, diga comigo: Jacó e Esaú. Esaú se torna um homem de caça, Esaú vai se tornar um caçador, desbravador. Esaú agora vai para o campo buscar aves, buscar animais, é aquele que vai trazer a provisão para dentro de casa. Mas Jacó é aquele que fica mais dentro de casa, mais para o lado da cozinha, fica para o lado mais caseiro, mais familiar. Ele não é aquele que é desbravador, mas é aquele que está mais ao lado da sua família, mais dentro de casa. Os dois então estão lá, e é esse momento que os dois tão diferentes estão acontecendo. Acontece que a mãe que está olhando para Jacó também está olhando para Esaú, e ela tem uma diferença, ela tem uma tendência a olhar diferente para Jacó, porque ela não tinha confiança plena em Esaú. Esaú não demonstrava confiança plena à sua mãe, a Rebeca. Então Rebeca tinha um olhar melhor para Jacó. Jacó está na porta de casa, e Jacó está com um prato de comida. Diga: um prato de comida. Um prato de comida está na porta de casa. E quando ele está na porta de casa com um prato de comida, quem está vindo do campo cansado? Está vindo Esaú. Esaú está cansado. Esaú veio exausto da caça, passou a tarde inteira, passou o dia todo, está cansado. E quando ele chega à porta de casa, ele está com fome. E quando ele olha para o seu irmão Jacó, ele olha dizendo: meu irmão, me dá esse prato de comida, eu estou morrendo de fome, me dá esse prato de comida, eu preciso me alimentar. Jacó olha para ele dizendo assim: não, eu não te dou, eu negocio com você esse prato de comida, eu vou fazer uma negociação com você com esse prato de comida. Faz o seguinte, eu te dou esta comida, mas você me dá o direito de primogenitura. Sabe por quê? Jacó está dizendo: eu tenho o que você não tem, e você tem o que eu não tenho, então eu quero negociar com você, porque o que eu tenho você não tem, e o que você tem eu não tenho. Eu tenho um prato de comida, mas eu não tenho o direito de primogenitura. Você tem o direito de primogenitura, mas não tem um prato de comida. Entenda que a primogenitura era o direito do primeiro filho que havia nascido, que ele teria 50% de toda a parte da herança do seu pai. O primogênito também exerceria
a questão patriarcal, a liderança da família, o primogênito ele teria algumas vantagens sobre o seu irmão. Mas quando Esaú está olhando para essa negociação, Esaú fala da seguinte expressão: de que me vale o direito de primogenitura, que eu estou quase morrendo. O que é que Esaú está falando? O que me vale o direito de primogenitura para que eu possa aproveitar se eu estou quase morrendo? Aí eu pergunto: Esaú estava morrendo? Esaú estava com fome, mas Esaú não estava morrendo. Mas as palavras que ele fala agora vão modificar a história. As palavras que ele declara vai modificar a história para ambas as partes. Vai modificar a história a partir daquele momento até o dia de hoje. As declarações que eu e você fazemos, elas podem mudar a história daqui para frente na nossa vida, porque a Bíblia vai dizendo que a história patriarcal começou com Abraão, Isaque, que é o primogênito. Quem seria o outro primogênito? Esaú. Então era para ser Abraão, Isaque e Esaú. Só que a partir daquele momento começa a se mudar a história, e até hoje não é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Esaú. A história agora vai contar Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Entenda uma coisa: palavras declaradas podem mudar a história e o nosso destino daqui para frente. Chacoalha quem está do teu lado, fala assim: cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você abre a sua boca, porque você pode mudar a sua história daqui para frente. O que é que Esaú está fazendo? Esaú está cansado. Esaú está tão cansado que Esaú vai decidir colocando que a primogenitura não tem um valor suficiente pelo prato de comida que ele vai comer agora. Esaú está tomando uma decisão porque está cansado. Diga comigo: cansado. Todas as vezes que eu estiver cansado, ou se você estiver cansado, nunca tome uma decisão. Não se deve tomar decisões quando você está cansado. Não se deve tomar decisões quando você estiver se sentindo pressionado. Sabe por quê? Porque o momento da pressão passa, o momento do cansaço passa. Nunca tome decisões quando você estiver cansado. Existem 3 princípios para que você possa aprender e eu possa aprender também. Primeiro, não tome decisões quando você estiver cansado. Não responda quando você estiver irado, e não prometa quando você estiver empolgado. Eu vou falar de novo: não decida quando você estiver cansado, não responda quando você estiver irado, e nem prometa quando você estiver empolgado, porque tudo isso pode acontecer de se arrepender lá na frente. Esaú é aquele momento que ele decide a poder sacrificar um futuro por um momento que está de prazer. Entenda uma coisa: existem 2 coisas na nossa vida. Diga comigo: 2 coisas. Esaú, ele vai sacrificar um futuro por causa de um momento, de um prato de comida. Ele sacrifica o futuro promissor do que Deus havia prometido, de colocar ele como primogênito, em poder alcançar aquilo que era direito dele. Ele abriu mão de um futuro que Deus tinha para ele, por causa de um momento presente, de um prato de comida. Esaú resolveu sacrificar um futuro por causa de um momento presente. Mas eu e você temos a opção de sacrificar um momento presente para viver uma promessa de futuro lá na frente. Eu vou falar de novo: eu e você temos a oportunidade nessa noite de sacrificar o momento de hoje só para viver o melhor de Deus amanhã. Chacoalha quem está do teu lado, fala assim: sacrifica o hoje para viver o dia de amanhã. Sacrifica o hoje para viver o futuro promissor que Deus tem para a sua vida amanhã. Sacrifica hoje. Talvez alguns prazeres hoje pode comprometer o teu futuro amanhã, mas se você sacrificar esses prazeres de hoje, o futuro de amanhã é promissor para te abençoar, te guardar e ser contigo. Se tem alguém comigo aqui nessa noite, joga a tua mão para cima e dá glória a Deus.
construção de um futuro que foi modificado. E foi modificada essa construção do futuro: Abraão, Isaque e Jacó. Diga comigo: Abraão, Isaque e Jacó. Agora entenda uma coisa, que o futuro que foi modificado, a gente vai entender que os filhos agora de Jacó, como deveriam ser a descendência e os filhos de Jacó serem conhecidos como jaconitas, é assim que na Bíblia está. Quais são os filhos e a geração de Jacó? Israelitas, sim ou não? Mas o que é que tem a ver israelitas como descendência de Jacó? Nós lemos aqui no texto de Gênesis capítulo 32, que o anjo vai falar: você não se chamará mais agora Jacó, mas se chamará Israel, porque lutaste com honra e prevaleceste. Então Deus, o próprio Deus, que é uma teofania, Deus, fania, aparição de Deus no Antigo Testamento, Deus vai dizendo: seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel. Por quê? Porque você lutou, prevaleceu, foi como príncipe, e você agora será chamado Israel. E toda a geração de Jacó não são os jaconitas, mas são os israelitas. Diga comigo: israelitas. Por que israelitas? Porque na realidade teve um encontro com Deus. Diga: encontro com Deus. O encontro com Deus fez que a geração de Jacó agora são os israelitas. Qual é a geração que tem de Esaú? Qual é a geração? São os ezuítas? Não, são os edomitas. Diga comigo: edomitas. Porque vem de Edom. A descendência, a geração de Esaú vem de Edom, e de Edom vem os edomitas. Mas o que é que tem a ver? Não são os esauítas que são geração, não, são os Edom. Mas o que significa Edom e edomitas, pastor? Entenda uma coisa, que Edom significa vermelho. Então quer dizer que Esaú era vermelho? Não, quando Esaú nasce ele é peludo, mas quando Jacó nasce ele é liso. Entenda uma coisa, que Esaú não era vermelho, mas Esaú era peludo. Só que Edom recebe agora a geração que vem de Esaú como os edomitas, uma geração dos vermelhos. Então Esaú agora tem a geração dos vermelhos. E de onde vem isso? Vem que o prato de Jacó, que está ali na mão dele, e naquele momento que ele fez a negociação, e Esaú se vendeu por um prato de comida, ele se vendeu por um prato de comida vermelha. A comida era vermelha. Eu não sei se tinha coloral, se tinha alguma coisa, mas a comida era vermelha no prato de Jacó. Agora Esaú é conhecido como aquele que é vermelho. Sabe por quê? Porque ele leva o título daquele que se vendeu. E todas as vezes que se lembrava dos edomitas, lembrava-se de Esaú. Esaú é vermelho, não pela pele que ele tem, mas pelo prato de comida que ele se vendeu pela primogenitura, que era direito dele. Então todas as vezes que alguém lembrava de Esaú, lembrava: Esaú é da geração que se vende, mas Jacó é da geração que se encontra com Deus. Eu vou falar de novo: Esaú é da geração que se vende, mas Jacó é da geração que se encontra com Deus. Esaú é da geração que se corrompe, que não valoriza as coisas de Deus, mas Jacó é da geração daquele que encontra com Deus e a sua vida é transformada. Agora entenda uma coisa: os israelitas, os filhos, os netos, os bisnetos, eles vão olhar lá no futuro e vão dizer: você é israelita ou você é edomita? Eu sou israelita. Então você é da geração que o seu pai, o seu avô se encontrou com Deus e foi transformado, e você faz parte dessa geração. Talvez alguém lá na escola dizia: e você? Eu sou dos edomitas. Você é da geração daqueles que se venderam, se corromperam, que não valorizaram
realizaram as coisas de Deus, mas eu sou dos israelitas, da geração daqueles que se encontram com Deus. Tem alguém que está me entendendo o que Deus está dizendo aqui? Se eu e você somos de uma geração que se encontra com Deus, os nossos filhos, os nossos netos, eles terão um privilégio na escola, no trabalho, na sociedade, dizer: eu sou da geração do meu pai, do meu avô, que se encontraram com Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus? É esse momento que Jacó faz a negociação. E quando faz essa negociação, agora a mãe de Jacó, que é Rebeca, ela vai entender que Isaac já está com a visão escura, e Isaac precisa abençoar o primogênito. Agora a Rebeca vai poder falar para o seu filho mais velho: vai para o campo caçar, para que você possa fazer uma comida para apresentar para o seu pai e ele te abençoar. Esaú vai para o campo, Rebeca prepara uma comida, dá na mão de Jacó, veste Jacó com uma roupa de pele. Jacó vai para frente do seu pai Isaac, que já não está enxergando, e quando seu pai Isaac pergunta quem é, Jacó nesse momento ele engana dizendo: é Esaú. Isaac pergunta: quem é? Ele diz: é Esaú. Isaac diz: a voz é de Jacó. Se aproxima, ele passa a mão e vê que ele é peludo e diz: aqui o pelo é de Esaú, mas a voz de Jacó. Isaac então recebe e abençoa a Jacó, mas pensando que é Esaú, ele recebe a bênção da primogenitura. Entenda que Rebeca não confiou plenamente no Senhor. Rebeca não confiou plenamente no Senhor. A confiança de Rebeca, ela teve que dar uma forcinha para que Deus pudesse cumprir o que é que Deus havia prometido quando ela estava grávida. O que é que Deus havia prometido? Que o menor estaria acima do filho mais velho, que o maior serviria ao menor. O que é que Rebeca faz? Rebeca faz isso acontecer. Sabe o que significa? Rebeca está dando uma força para Deus, está colocando a sua própria mão, como se Deus não fosse capaz das coisas serem realizadas como Ele disse. Rebeca está dando uma forcinha. Deus não precisa de uma forcinha de ninguém, Deus não precisa de uma ajudinha de ninguém, mas deu certo, fez acontecer. A Bíblia diz que quando Deus abençoa, não acrescenta dor. As bênçãos de Deus não acrescenta dor. No entanto, que quando Rebeca faz isso, Jacó tem que sair fugido de casa, porque o seu irmão fica irado com aquilo que aconteceu e agora quer matá-lo. E agora Jacó vai embora de casa. Entenda uma coisa: as bênçãos de Deus não acrescentam dor. Ela coloca uma semente dando uma ajuda de Deus, uma falta de confiança que Deus poderia realizar. Entenda uma coisa, chacoalha quem está do teu lado e fala: não precisa dar força para Deus. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que Ele fala acontece. Tudo tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem a forma de Deus. Deus não precisa, Deus tem uma linha reta, Deus tem um caminho justo. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de coisas erradas, Deus não é Deus de caminho torto. Deus é Deus de caminho certo, Deus é Deus de caminho justo, Deus é Deus de caminho direito. Deus é o Deus de bondade, Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem e não terem confusão. A confusão que acontece é porque às vezes eu e você queremos dar uma ajuda para Deus. E entenda uma coisa: Deus é fiel no que Ele promete. O que Ele promete Ele cumpre, o que Ele promete realiza. Fica tranquilo, não precisa de força minha nem força tua. De forma natural as coisas acontecem.
homem semear, ele vai colher. No livro do Gálatas está escrito: Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso ele colherá. Jacó então vai embora de casa. Ele vai para a casa do tio Labão. Labão é irmão de Rebeca. Labão recebe Jacó. Jacó olha para uma mulher, uma jovem chamada Raquel, se apaixona. Raquel é filha de Labão. Raquel agora é prometida a casar com Jacó. Só que Labão fala para Jacó: Jacó, você precisa trabalhar 7 anos por Raquel. Jacó trabalha 7 anos para poder ganhar, é o dote que ele vai pagar. Jacó trabalha 7 anos para poder casar com Raquel. 7 anos se passam, e no dia de núpcias, no dia do casamento, Labão, juntamente com seu genro Jacó, agora começam a conversar e começam a beber. Bebe um vinho, bebe 2, bebe 3, daqui a pouco ele perde a consciência, fica embriagado, já não está mais lúcido. E o casamento acontece, e ele vai para sua tenda, e quando ele acorda pela manhã, não é Raquel que está deitada com ele, agora quem está deitada com ele é Lia. Acorda de manhã e vai falar com o seu sogro, dizendo: sogro, não foi isso que eu combinei com você. Eu combinei de trabalhar 7 anos por Raquel, mas já está na minha tenda Lia. Labão vai dizer: mas eu esqueci de falar uma coisa para você, meu genro. A filha mais velha, ela não pode ficar solteira. A filha mais nova só pode casar depois que a filha mais velha casar primeiro. Então entenda uma coisa: você pode ficar com a filha mais velha, mas você trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel, e você fica com as duas, aleluia. Trabalha mais 7 anos por Raquel, assim você fica com as minhas 2 filhas como esposa. Entenda uma coisa: Labão engana Jacó. Sabe o que significa? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente faz, a gente vai colher. Se a gente lançar uma semente de engano, não se preocupa, a própria vida se encarrega de nós sermos enganados. Entenda uma coisa: se nós plantarmos amor, a própria vida também nos encarrega de nós recebermos amor. Seja uma planta de uma maneira que possa ser você ser abençoado de forma positiva, ou você ser também amaldiçoado de forma negativa. Entenda, toda semente, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele colherá. Pode ser que a própria pessoa a qual fez alguma coisa para você, você não será a pessoa que será responsável a fazer algo por ela. Talvez você já fez a bondade para alguém e não recebeu nada dessa pessoa, mas a própria vida vai te encarregar em alguém te abençoar. É por isso que na obra de Deus eu louvo ao Senhor e eu faço bem para quem for, independente se eu receber alguma coisa daquela própria pessoa, porque eu sei que a própria vida vai se encarregar de eu poder receber aquilo que eu estou plantando também. Tem alguém que está me entendendo aqui? A própria vida, eu não vou reclamar se alguém não pode fazer o que eu fiz por essa pessoa. Talvez ela foi ingrata, talvez ela foi injusta, talvez eu não receba nada dela, mas eu sei o que eu estou plantando, e a própria vida lá na frente, ela vai me encontrar, e o que eu planto hoje, amanhã eu irei colher. Se tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Não seja instrumento de justiça para poder semear na vida de alguém, a fazer a maldade que essa pessoa fez mal para outra pessoa. Que Deus te livre, que Deus me livre de nós não sermos alguém a punir alguém que prejudicou outra pessoa. Que não seja eu e não seja você. Por quê? Porque se eu punir, se você punir alguém que merece, automaticamente nós estamos plantando também uma semente que vamos colher lá na frente. Que Deus te livre, que Deus me livre de nós não sermos
agente de justiça, de punição de alguém que errou, aleluia. Mas que eu e você possamos ser aquele que lançamos semente de amor, lançamos semente de misericórdia, lançamos semente de justiça, lançamos semente de estender as mãos, lançamos semente de bom coração. Pastor, eu não vou ser bom mais com ninguém, porque tanta gente já me virou as costas, foi ingrato, não me deu nada. Irmãos, a própria vida vai te encarregar de alguém fazer alguma coisa por você, que nem te conhece, que nem nunca te viu, que nem nunca te conheceu, e poder estender a mão e te abençoar. Alguém acredita nessa palavra? Então não meça esforço de poder lançar semente, de praticar o bem, porque a própria vida encarregará de você ser abençoado por quem você nem mesmo conhece ainda. Jacó, nesse momento foge. Ele fica 14 anos com o seu sogro. Agora, depois de 14 anos, ele decide ir embora da casa de Labão. Ele tem filhos, tem esposa, ele quer ir embora. Ele não adquiriu nenhum bem, mas ele faz uma proposta para o seu sogro. A proposta que ele faz para Labão é: Labão, eu tenho uma proposta. 14 anos eu só trabalhei para poder ganhar a Raquel, mas eu preciso sair daqui, preciso ter alguma coisa na minha vida, construir a minha história, e eu não tenho valor nenhum que eu adquiri aqui. Mas eu quero fazer uma proposta. Eu vou trabalhar mais 7 anos para você, Labão, e nesses 7 anos que eu trabalhar para você, todas as ovelhas listradas e malhadas que surgirem serão minhas, e todas as ovelhas lisas serão suas. Se nascerem totalmente brancas serão suas, se nascerem totalmente pretas serão suas, mas as malhadas serão minhas. Sabe quantas ovelhas malhadas e listradas tinha no rebanho? 2 ou 3. Sabe quantas ovelhas tinha no total? Dezenas, centenas, milhares de ovelhas. Quando Labão escuta isso de Jacó, ele diz: fechado o acordo, mais 7 anos trabalha para mim, e todas as ovelhas que nascerem listradas ou malhadas serão suas. Por quê? Porque era raridade nascer uma ovelha malhada ou listrada. Só que Jacó, quando fecha o acordo com Labão, seu sogro, Jacó, ele pega algumas varas, ele começa a traçar as varas e fazer algumas linhas, e começa a tracejar ao contrário. Ele pega algumas telhas, coloca as telhas do lado dessas varas, que também vão ficar em linhas e também vão tracejar. Ele pega as ovelhas, essas ovelhas vão cruzar olhando para as varas e olhando para as telhas. E quando as ovelhas terminam de cruzar, no tempo de gestação começam a nascer as pequenas ovelhas. E sabe como essas ovelhas começam a nascer? Listradas e malhadas. Listradas e malhadas. Não nascia mais lisas, nem brancas, nem pretas. Não me pergunte como isso acontecia, porque não tem explicação. Era coisa entre Deus e Jacó. Eu acredito que ainda existe alguns descendentes de Jacó soltos aí na Lagoinha Mauá, que eu não sei como, entre você e Deus, que você vai fazer algumas coisas, Deus vai fazer acontecer, providenciar, prosperar, fazer coisas extraordinária, sem explicação, e as tuas mãos serão abençoadas e não terá como explicar. Eu sei que tem ainda alguns descendentes de Jacó por aqui na Lagoinha Mauá, que Deus honrará a sua vida, que Deus abençoará a sua vida, e de forma inexplicável não terá como relatar, porque é só coisa entre você e Deus. Mas Deus te honrará, Deus te abençoará, Deus abrirá a porta, Deus providenciará de uma forma extraordinária. Tem alguém para receber essa palavra aí? Tem alguém para receber essa palavra? Deus tem um mistério com você, Deus tem sobrenatural para fazer na sua vida. Jacó trabalha, as ovelhas crescem, ele pega a família, 21 anos passa, diga comigo, 21 anos. 21 anos se passou. Agora ele pega a família, e agora ele vai sair da casa do sogro para poder ir.
o seu irmão, 21 anos se passou, Esaú, e Esaú está do outro lado a encontrar com Jacó. O seu irmão Esaú está irado. Jacó vai aplacar a ira. Ele pega presentes e vai enviar presentes para o seu irmão. Entenda uma coisa: você quer aplacar a ira de alguém? Quando alguém estiver nervoso, estiver bravo, dê um presente, presenteia. Pratique o bem ao invés do mal. Não dê o troco com a mesma moeda. Se alguém estiver cheio de raiva, de ódio, de ira, diga: eu te amo. Se a tua esposa estiver aí nervosa, brava, fala assim: amor, eu estava pensando em te levar para jantar. Amor, eu estava pensando em fazer um pix para você. Amor, eu estava pensando em poder levar você para o cabeleireiro, em poder pagar uma manicure para você, pagar um dia de spa. Sabe aquele nervosismo, aquele pico todo que ela vai fazer? Ela falou: sério, amor, é verdade. A ira vai aplacar, aleluia. Entenda uma coisa: presenteia, abençoa. Não dê o troco com a mesma moeda. Não se paga mal com mal, mas você se paga o mal com o bem. O que Jacó vai fazer é: o meu irmão está irado, o meu irmão está nervoso, mas eu vou abençoá-lo. E quando ele recebe os presentes, aquela ira vai embora, o seu coração acalma, ele se aquieta. E é nesse momento que Jacó, agora ele pega a sua casa, pega a sua família, ele passa pelo Val de Jaboque. Diga comigo: Val de Jaboque. O Val de Jaboque, ele passa a família e ele fica sozinho. Agora vamos sair da introdução e vamos pregar a mensagem. Tem alguém para ouvir a palavra? Entramos no texto de Gênesis capítulo 32. Agora nós vamos ver que Jacó passa a família e ele fica sozinho. E quando ele fica só, agora ele está diante de um homem. Algumas versões falam um anjo, mas nós entendemos que é uma teofania. Teo, Deus, fania, aparição de Deus no Antigo Testamento. O próprio Deus aparece a Jacó no Val de Jaboque. Deus aparece a Jacó 21 anos depois. Quanto tempo passou? 21 anos depois. O que Jacó vai fazer 21 anos depois, ele precisava ter feito há 21 anos atrás para resolver. A hora é agora. A hora é agora. Entenda uma coisa: não espere passar 21 anos para fazer o que Jacó fez, o que nós vamos falar aqui nessa noite. 21 anos se passam, e quando Jacó se encontra, ele agarra esse anjo, ele agarra o próprio Deus e diz: eu não te largo, eu não te solto enquanto não me abençoar. Enquanto não me abençoar, eu não te largo. Sabe uma coisa? Há 21 anos atrás ele podia agarrar a Deus e dizer: Deus, aconteceu lá na casa do meu pai, aconteceu lá juntamente com meu irmão, ele ficou irado, mas enquanto o Senhor não abençoar, eu não vou arredar os meus pés daqui, eu não vou sair deste lugar. A hora é agora. Não venha procrastinar 21 anos para poder pedir em Deus algumas coisas a serem resolvidas. Não espere o tempo passar para poder buscar e segurar em Deus e perseverar em Deus, para que as coisas podem ser transformadas e modificadas. Jacó está lá, ele agarra, e de repente que ele está lutando a noite inteira, quase está saindo o sol no outro dia, o dia está raiando, e nesse momento esse ser, esse próprio Deus, que vê que Jacó não vai soltá-lo, ele toca na coxa de Jacó, e quando ele toca na coxa de Jacó, ele sente a dor e ele solta. E a Bíblia diz que Jacó mancou a vida inteira. Jacó nunca foi mais o mesmo. Todas as pessoas que olhavam para Jacó, e Jacó mancava, porque quem olhava para Jacó dizia: Jacó teve um encontro com Deus e agora ele está andando desse jeito. Entenda uma coisa: todas as vezes que alguém já teve um encontro com Deus, ele nunca será mais o mesmo. Alguma coisa na sua vida modifica, alguma coisa na sua história muda. Pessoas que disseram que já tiveram encontro com Deus e nada mudou na sua vida, nenhuma situação mudou, nada mudou, ele continua o mesmo. Eu vou te dizer, não foi encontro com Deus não, porque toda pessoa que já teve um encontro com Deus, alguma coisa na vida mudou, um pensamento, um conceito, um hábito, alguma coisa na sua história já mudou. Tem alguém aqui que já teve um encontro com Deus? Entenda uma coisa: todas as pessoas que se encontraram
encontraram com Deus, já aceitaram a Jesus, se encontraram com Ele, algo mudou na sua história. Alguém do lado de fora diz: ele não é mais o mesmo. A partir daquele dia que ele ergueu a mão, ele encontrou com Deus, a sua fala mudou, a sua linguagem mudou, o seu caminhar mudou, o seu pensamento mudou, o seu coração mudou, os seus hábitos mudaram, as suas atitudes mudaram, o seu comportamento mudou, algo mudou na vida dele. Só quem mudou, levanta a mão para adorar a Ele. Só quem já mudou alguma coisa, levanta a sua mão e adora a Ele. Mas é nesse momento que ele é tocado, ele manca a vida inteira, e Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? O que é que Deus perguntou para ele? Qual é o seu nome? 21 anos atrás, Jacó passou por essa situação diante do pai. 21 anos atrás, Jacó passou, talvez fez relembrar um gatilho: qual é o seu nome? Há 21 anos atrás, diante do pai dele, Isaac, ele disse que era Esaú. Agora entenda uma coisa: diante de Deus não dá para mentir. Diante de Deus, aquele que conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu assentar, aquele que conhece antes que uma palavra venha à sua boca, ele já conhece todas as coisas. A gente pode mentir para o pai, para a mãe, pode mentir para o amigo, para a esposa, para o marido, a gente pode mentir para qualquer homem, mas diante de Deus não tem como mentir. Diante de Deus não tem como esconder. Diante de Deus não dá para se esconder. Quando Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele vai se lembrar e ele vai falar: meu nome é Jacó. Com a voz embargada ele vai dizer: eu sou Jacó. Entenda uma coisa: dizer que era Jacó era dizer que era imperfeito. Dizer que era Jacó era dizer que era alguém errante. Dizer que era Jacó era dizer que alguém era falho, alguém que era enganador, alguém que errou. Falar o próprio nome falaria da sua própria reputação. Entenda uma coisa: que reputação é algo que você demonstra quando está diante das pessoas. Caráter você demonstra quando você está sozinho. Você nunca revela o seu caráter quando você está diante das pessoas. Você revela a sua reputação diante das pessoas. Você revela o seu caráter quando você está sozinho. Porque é quando você está sozinho diante de um computador, é quando você está sozinho diante de uma sala, é quando você está sozinho diante de uma situação, ali você revela o seu caráter. Mas diante das pessoas, você revela a sua reputação. Agora Jacó está sozinho para revelar o caráter dele, quem ele diz que ele é: eu sou Jacó. Entenda uma coisa: Deus não espera de mim, nem espera de você a sermos as pessoas perfeitas. Deus não espera de nós a sermos as pessoas mais perfeitas. Deus, quando está esperando, não está esperando um Alexandre perfeito. Deus não está esperando você ser perfeito. Quem é você? Eu sou a pessoa mais perfeita que tem. Não, Deus não está esperando de nós a perfeição. No mínimo, o que Deus está esperando de nós é a sinceridade. Entenda uma coisa, fala comigo: sinceridade. Qual é o tema que eu quero usar nessa noite? A noite é hoje, o dia é agora, a hora é agora. Do que? Em ser sincero. A hora é agora em ser sincero. Deus espera de mim, de você, a sinceridade. O louvor pode subir se quiser. A sinceridade. Sabe o que significa sinceridade? A palavra sinceridade significa sincera. Diga comigo: sincera. Da onde vem sincera? A etimologia dessa palavra sincera vem da época dos oleiros. O que os oleiros faziam? Os oleiros faziam vasos de barro. Os vasos de barro é quando deu o termo da etimologia da palavra sincera. Porque os oleiros faziam os barros, amassavam o barro e depois do vaso pronto colocava-se no forno. O forno aquecia aquele barro e aquele barro se tornava um vaso. E aquele vaso que depois que viesse do forno, ele poderia estar trincado, rachado,
ou com defeitos esse vaso. Dependendo da temperatura do fogo, poderia prejudicar o vaso. Dependendo do tipo do barro, poderia o próprio vaso ter rachadura, ter trincos e ter defeitos. Então dependia muito do fogo e dependia do barro. Mas o que acontecia é que depois que saísse do fogo, o vaso, ele não podia mais ser consertado, somente quebrado. Ou então, se o vaso saísse do fogo e ele tivesse rachadura, se ele não fosse quebrado, ele poderia ter algumas utilidades, não todas. Talvez algumas rachaduras, alguns defeitos poderiam passar, dependendo do que se colocaria dentro do vaso. Por exemplo, se colocasse cereal dentro do vaso, não teria problema nenhum. Se o vaso tivesse rachaduras, fissura, porque serviria. Se colocasse objetos dentro do vaso, não teria problema nenhum também, ele serviria. Mas se fosse colocar qualquer líquido dentro do vaso, teria problema, porque as rachaduras não suportariam o líquido e ali vazaria. Então o vaso, o que faria para que o oleiro pudesse vender esse vaso? O oleiro então pegava uma cera. Pode tirar aqui, querido, pode isso, pode subir o louvor aí, irmãos. O oleiro pegava-se então o vaso, e quando o oleiro pegava-se o vaso, que ele tinha defeito, ele precisava vender esse vaso, ele passava uma cera. A cera que ele passava em todo o vaso era uma cera que dava um brilho no vaso, e aquilo ali tinha uma aparência muito bonita. Mas melhor do que a aparência da cera, melhor do que a aparência do brilho que a cera provocava, a cera também encobria os defeitos do vaso. A cera encobria as rachaduras do vaso. E quando era colocado no mercado, as pessoas poderiam comprar um vaso rachado, trincado, mas a cera estava encobrindo aquele vaso. Somente um comprador com experiência, ele pegava aquele vaso e colocava ao sol, e o sol derretia a cera e mostrava as fissuras daquele vaso que estava rachado. Entenda uma coisa: falar de sinceridade é falar de um vaso que não tinha cera e demonstrava todos os seus defeitos e todas as suas rachaduras. Eu vou te dizer, Deus não espera de mim, de você, a sermos os melhores. Deus não espera de mim, de você, a podermos ser os mais perfeitos. Deus espera de mim, de você, a sermos sinceros, a sermos verdadeiros. Quem somos nós? Deus está procurando os sinceros, Deus está procurando os verdadeiros. Deus não está dizendo assim: não estou procurando em você a perfeição, eu estou procurando em você a sinceridade. Quem é você? Quem é você? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas rachaduras? Quais são as suas fissuras? Deus está procurando o sincero. Deus ama o sincero. A hora é agora, o tempo é agora de tirar a máscara, de tirar a cera e demonstrar para Deus quem somos nós. Quem é você? A Bíblia diz em Mateus que uma mulher cananeia procurou Jesus, e quando essa mulher cananeia, ela olha para Jesus, ela vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha que está endemoniada em casa, me ajuda com ela. Essa mulher é cananeia, e essa mulher, como cananeia, chama Jesus como o filho de Davi. Os cananeus, eles não eram israelitas. Jesus veio para os israelitas, que eram filhos. A cananeia era gentia, mas ela chama Jesus como filho de Davi. Essa mulher cananeia, ela quis se parecer como uma israelita, ela quis demonstrar quem ela não era. Entenda uma coisa, ela fala: Jesus, filho de Davi. Essa frase só era para os israelitas, porque eles acreditavam no chamado de Jesus, que se Jesus é filho de Davi, ele assumirá o trono do reino, ele
faz parte agora do governo e tomará a liderança para governar Israel. Há um reconhecimento do reinado de Cristo, e essa mulher cananeia, ela não reconhece isso, mas ela está tentando se passar por um israelita. Ela diz: filho de Davi, vai na minha casa e ajuda a minha filha que está endemoniada. Nesse momento Jesus responde para ela dizendo: mulher, entenda uma coisa, eu vim aqui para poder colocar pão na mesa dos filhos. Não é digno pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus está falando para ela: mulher, você não é israelita. Eu vim para os filhos, para os israelitas. Não é digno eu poder tirar o pão dos israelitas, tirar aquela atenção dos israelitas e dar atenção a você. Mas essa mulher diz: é bem verdade, Senhor, é bem verdade, eu não sou israelita. Na palavra que Jesus fala para ela e direciona para ela, ela dá um passo para trás e começa agora a ser sincera, dizendo: é verdade, eu não sou israelita, mas eu sou aqueles que recebem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Aleluia. Eu sou os cachorrinhos, eu sou os gentios, mas uma coisa é certa, Senhor, até da mesa dos senhores a sobra generosa, depois dos filhos serem alimentados, eles lançam as migalhas aos cachorrinhos para poderem comer. O que aquela mulher está dizendo na sinceridade é: eu não sou israelita, Senhor. O Senhor tem razão e tem verdade. O Senhor pode alimentar os filhos, o Senhor pode curar os filhos, o Senhor pode salvar os filhos, o Senhor pode dar atenção aos israelitas, mas quando o Senhor terminar e quando sobrar, joga as migalhas para debaixo da mesa, que das migalhas eu vou me alimentar. A sinceridade daquela mulher faz Jesus olhar para ela e dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel. Mulher, vai para tua casa, porque a tua filha agora está liberta desse mal. Sabe o que acontece? Sinceridade tem libertação, sinceridade tem libertação, sinceridade tem milagre, sinceridade tem milagre, sinceridade tem milagre. Naamã estava diante do profeta Eliseu, ele estava com lepra,
E quando aquele momento o profeta vai dizendo que ele tinha que mergulhar 7 vezes, ele tinha que tirar aquela roupagem e tinha que mostrar os seus defeitos, as suas falhas e a sua lepra. Entenda uma coisa: enquanto eu estiver me escondendo quem eu sou, eu não terei milagre dentro de casa, eu não terei transformação. Mas enquanto eu demonstrar e poder me colocar diante de Deus, eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu vou viver as maravilhas de Deus, eu vou viver o melhor de Deus. Chacoalha quem está do teu lado dizendo: quando você for sincero, você vai viver o melhor de Deus. Quando você tiver sinceridade, você vai viver o extraordinário de Deus. Quando você for sincero, Deus vai abrir porta para você, Deus vai prosperar, Deus vai prover, Deus vai multiplicar, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai transformar a tua família, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. O teu tempo vai chegar. Ei, o tempo é agora da sinceridade. A sinceridade é agora, não é amanhã, não é depois. Não leve 21 anos para poder ser sincero. Hoje é o dia de apresentar a ser sincero. Quem é você? Quem é você? Levanta a sua mão para falar com Deus. Levanta a sua mão